galherada? Prontas para mais um episódio do Papo Vinho Podcast? Eu me sinto pronta e bem acompanhada. Com vocês hoje, Nayara. Seja muito bem-vinda, gata. Gratidão, Fábio, em primeiro lugar. Muito, muito, muito obrigada por essa oportunidade, por estar aqui, por poder ser... não só falar sobre o que eu faço, mas as coisas que eu acredito. E eu gosto muito do teu programa, então para mim é uma honra poder estar aqui falando um pouquinho. Não sobre mim e sobre o que eu faço. Eu estou muito feliz com a tua presença. Vamos aproveitar e agradecer um povo que tu conhece, inclusive. Acho que alguns eu conheço, sim. Ótica Veneza. Adoro. Dete, beijos. Faz tempinho que vocês não se cruzam, acho, né? Verdade, mas assim, os nossos vinhos, nossos papos, eu e ela, assim, rola, vai pra da noite adentro. JC Soluções Hidráulicas Elétricas. Precisando lá de reparos, aquilo que o Fábio não arruma. Não arruma, chama Jacir. Lá Minha Parma, temos que combinar nosso almoço lá, inclusive. Ou janta. Diniz Laser, MS Produções Audiovisuais, Mateuzinho ali, vocês já estavam num papo aqui maravilhoso, né? Já estávamos fazendo parceria. É, sobre isso. De Bocati. Bocati aqui hoje trouxe pra nós o quê? Pedido de Nayara. Um vinhozinho branco. Ela disse que eu podia escolher, né? Então, já que eu escolhi, né? Podia escolher. É, isso aí. Vamos de Chardonnay hoje. Vamos. Eu confesso que vinho branco não é exatamente a minha preferência. Mas Denilson, que já entendeu sobre o meu paladar, ele tá me mandando uns vinhos que eu até tô achando bom. Até eu tava falando pra Fábio que a espumante do último Papo Vinho tava incrível. Vou ter que ir lá comprar umas garrafas. Tudo isso é obra de Denilson. Seu Júlio, aumenta o salário desse Denilson aí. Um brinde. Preciso admitir. Tá bem bom. Tá bom? Uhum. Foi boa a troca do tinto pro branco. É, não. Tinto é sempre meu... tem meu coração, né? Mas tá bom. Isso que eu acho muito bacana ali do Bocati... não só o Denilson, né? Eles têm outros sommeliers ali. Eles têm esse perfil de conhecer o cliente e de não só ir conquistando a confiança desse cliente para ele ir provando coisas diferentes, mas eles vão entendendo sobre o paladar desse cliente e vão trazendo sugestões, assim, bem legais. Gosto bastante. Então, tu aprovou essa? Aprovei. A minha família tem um perfil de gostar mais de vinho branco, né? Eu não. Então, depois que Denilson entrou em minha vida... Ele tá te ajudando a conhecer o paladar do vinho branco. E aí eu consigo participar mais familiarmente do vinho branco, senão eu meio que sozinha no vinho tinto. O bom é que a garrafa fica inteira pra ti, né? Não, tem esse ponto também. Ninguém toma o teu vinho. Nay, temos aí muita história pra contar, mas hoje vamos conversar sobre aquilo que a gente domina. Traumas dentro da maternidade, ganhos, expansão de consciência, liberdade dentro da maternidade. Sabe, Fábio, que quando eu paro e olho para minha história, algumas pessoas já me perguntaram, né, da onde eu vim, por que eu comecei, por que eu fiz transição de carreira. Eu digo que eu nunca fiz transição de carreira também, porque hoje eu venho do meu serviço, eu venho do meu trabalho, e desde que eu me conheço por gente, desde que eu me entendo por gente, a minha mãe trabalha com vendas, né? Eu tenho hoje 40 anos, a minha mãe tem comércio há 36 anos. Então, aquela história de crescer com a barriga no balcão, né? Esquentando a barriga no balcão, faz parte da minha vida. E muito do que eu aprendi sobre vendas, sobre resiliência, sobre persistência veio da minha mãe. E quando eu saí da estrutura familiar, da empresa familiar para ganhar o mundo, né? Eu saí para trabalhar com vendas.
Mas eu sempre dizia assim, eu não quero passar o resto da minha vida vendendo. Eu não me via, por mais que eu gostasse do que eu fizesse, as minhas metas sempre eram batidas, eu sempre fui um dos melhores resultados por todas as empresas que eu passei. Que eu te conheci há umas 3 empresas atrás, eu acho, né? Não, porque quando eu saí da loja da minha mãe, eu entrei pelo CIE com um laboratório farmacêutico. Então, dali eu já comecei a viajar pelo país, nunca tinha pegado avião, né? Nunca tinha andado, nunca tinha saído de Caxias do Sul. Eu me lembro de o Fábio, né? Na época ele era meu namorado, de ele me levar nas cidades próximas para eu conhecer a estrada, porque não existia o Waze, né? Uhum. Não existia o Google Maps, existia só o mapa em papel. Então, a gente ia para conhecer, para eu saber como me localizar nos lugares. E eu saí de uma loja que vendia roupas, de uma magazine, para trabalhar com a venda de medicamentos. Então, além de eu visitar médicos, eu visitava farmácias. E dali eu visitei vários lugares do país, inclusive alguns lugares do mundo, por causa das viagens de laboratório. E depois de 9 anos, eu encerrei a parte de laboratórios, porque daí eu já tinha 2 filhas, né? Eu não podia continuar viajando daquela forma. Eu podia, mas eu não queria. Foi uma escolha. Foi uma escolha de saúde física e de saúde emocional para mim e para as minhas filhas. E a partir daí, eu trabalhei como sacoleira, de vendedora de roupa. Que foi aí que nos conhecemos. Que foi onde a Fábia me conheceu. Isso foi em 2015. Pode ser. Na época eu trabalhava no hospital. Eu te visitava no hospital. Isso. Então, foi em 2015. Nossa, 10 anos já. Bodas. Por isso que o vinho foi aberto, né? Para essa comemoração. 10 anos. 10 anos. Daí eu virei sacoleira, daí eu vendi Mary Kay, daí eu fui trabalhar com ótica, né? Dentro de um programa de visão e de venda de serviços para essa ótica. Depois, vendi sopa congelada. Essa eu não sabia. Embaixo do braço, sim. Na época de inverno, vendia na prefeitura e para as empresas. Depois, voltei para a CLT de novo. E aí, eu trabalhei na rede de óticas e depois na SIC, na área de eventos, onde eu vendia patrocínio. Então, eu já vendi de tudo um pouco, só não vendi minha mãe ainda. Vendi de tudo um pouco. A senhora se cuide. Não vendi minha mãe ainda, né? Faço propaganda dela, da loja dela. Ela eu não vendi ainda. E eu sempre olhei para a venda de produtos como algo que me encantava. Mas eu dizia, gente, eu não quero vender pro resto da minha vida. Eu tô cansada de vender pro resto da minha vida. E aí, nesse meio tempo, veio a pandemia. Do nada, né? Apareceu uma pessoa que a gente sabe que sempre é do nada, me falando sobre empreendedorismo feminino e sobre crescimento. Eu tava naquela parte da pandemia que parou tudo, a escassez de tudo. E aí eu olhei e eu disse assim, tá aí, se eu crescer como empreendedora, eu vou ser que nem minha mãe, né? Vou ser, né, um dona de um negócio e ela ganha dinheiro, eu vou ganhar dinheiro também. Então, daí eu disse assim, tá, eu quero fazer isso. E ela me apresentou as constelações familiares e a terapia sistêmica e a cura do feminino, dessa energia feminina, que eu também nem sabia que existia feminino e masculino dentro de mim, até então. E aí, em 2020, eu comecei a fazer essa terapia ainda no meio da pandemia, e eu comecei a tratar dores em mim que eu não conhecia, e o problema do dinheiro e do sucesso, que eu achei que não era um problema, mas eu queria ter dinheiro e sucesso, começou a aparecer e abrir e olhar para os traumas que eu tinha com a minha mãe. E aí que eu entendi que coisas que me travavam no meu crescimento pessoal, crescimento financeiro, estavam literalmente ligados às feridas emocionais que eu tinha. E aí eu comecei a estudar sobre e eu disse, tá aí. Se eu conseguir alavancar tanto a minha vida e me livrar de tantas dores de uma forma tão boa, né? Por que eu não posso ajudar outras mulheres a fazerem isso? E em 1 ano eu tinha eliminado 17 quilos, eu fiz a minha cirurgia que eu tanto sonhava, que era de abdominoplastia, porque eu tinha muito excesso de pele devido às gestações. Eu saí de uma pessoa que estava presa em casa para uma diretora de vendas da Mary Kay. E aí eu disse, quer saber de uma coisa?
esse negócio dá certo. Só que eu sempre fui uma pessoa muito profunda. Então, eu nunca parei, tipo assim, agora eu tô bem, não vou olhar pra mais nada, né? Eu sempre fui uma pessoa que foi assim, cavocando, olhando. O que eu posso olhar mais? Pode ser melhor. Se Deus, o Deus que eu acredito, ele é abundante, se ele é o dono da prata, é o dono do ouro, se ele deu toda essa abundância em vida pra nós, eu quero toda essa abundância pra mim. Eu sou filha. Eu mereço. E eu mereço. E então, cada dificuldade, cada problema emocional de casamento, de maternidade que iam aparecendo, eu dizia, tá, vou cair, porque eu quero me liberar disso. Porque eu não nasci para ficar preso nessas dores e nesses traumas. Mas o que literalmente, Fábio, fez eu decidir, além de entender que eu poderia ajudar outras mulheres a saírem disso, foi quando eu comecei a olhar os traumas que eu estava causando nas minhas filhas. Esse é o ponto, né? Por causa das minhas dores emocionais. Eu me via falando os mesmos xingamentos, os que já doeu. Tom de voz. A minha mãe teve problemas no meu parto, eu vi os problemas que eu tive no parto da minha primeira filha, as doenças que a minha mãe teve logo depois pós-parto foi as mesmas que eu tive da minha filha. Então eu disse, não, isso não pode acontecer. Então, se aconteceu comigo, ok, chegou até mim, herdei ancestralmente, energeticamente, espiritualmente, herdei tudo. Ponto. Não começou em mim, mas acaba aqui. Uhum. As minhas filhas não precisam herdar as dores, nem os comportamentos, porque eu não olhei para isso. Uhum. A minha mãe nunca olhou para as dores dela. Ok, é um direito dela. É o direito dela. Agora, eu posso fazer alguma coisa com isso. Uhum. E eu acho que esse é o ponto, né, Nai? Eu vejo ainda hoje muitas mulheres adultas nesse mimimi de mas a minha mãe, mas o meu pai, mas... Então, é muito fácil eu julgar alguém, principalmente pelas expectativas que eu botei, né? Quando a gente nasce, a gente põe expectativas no nosso pai e na nossa mãe, né? Eu desejo ser amada, ser ouvida, ser acolhida dessa forma, daquela forma, enfim. Quando isso não acontece, eu me ponho no vitimismo. E eu vou crescendo. E aí, aquela revolta, e aí eu vou tendo mais argumentos, e eu vou me enfiando mais ainda no vitimismo. Eu não tô aqui para avaliar o quanto pais e mães são bons ou ruins, mas eu tô aqui para avaliar o quanto você aí, adulta, tá perdendo tempo julgando e criticando pai e mãe. Até porque, Fábio, eles vieram antes, né? E sempre quando eu paro e avalio, né, que isso foi uma grande virada de chave pra mim. Se eu tivesse que viver a infância que meus pais viveram, eu não teria a coragem que eles tiveram de crescer, de se desenvolver, de mesmo assim dar conta e dizer assim, vou ter filho e vou botar no mundo. Se eu tivesse que olhar pra trás e dizer assim, cara, eu queria ter a vida que vocês tiveram, eu vou estar mentindo. Então, por mais que eles não tenham dado o que a gente queria, o que a gente tinha como expectativa de vida, né, expectativa de receber da vida, eu olho para trás e se eu tivesse que passar os perrengues que eles passaram, eu não sei se eu teria a força que eles tiveram. Então, querendo ou não, eles são maiores do que eu. Eles venceram coisas que talvez eu não teria coragem de vencer. E sabe que essa questão da expectativa, quando a gente nasce, né, de uma forma técnica mais simples, a gente não tem consciência do que está acontecendo, né? Nós somos um bebê em formação, um cérebro em formação. Então, do momento da concepção até os 3 anos de vida, o nosso cérebro, ele triplica em neurônios, em conexões neurais, em sinapses, né? Tu estuda essa parte de neurociência, tu sabe do que eu tô falando. E tudo que a gente entendeu naquela fase como verdade, a gente tende a repetir pro resto da nossa vida. Porque foi o primeiro embasamento. Se eu aprendi que isso aqui é azul,
isso vai ser azul para toda a vida. Uhum. Até que alguém me diga, amado, não é azul, é roxo, bordô, sei lá. Mas dificultou. Isso, e aí o que acontece? Tá bom, eu vi que é roxo, mas eu aprendi que é azul, e daí eu mantenho no azul. Que é, por que eu não saio de tal padrão? Por que eu fico repetindo os mesmos erros? Porque enquanto eu continuar teimando que é azul, 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 eu vou ficar sofrendo. Porque eu digo que o que dói não é a mudança, é a resistência à mudança. A mudança traz alívio. Libertadora. É libertadora. Então, por que as pessoas mantêm o mesmo padrão? Por que eu continuo sofrendo? Por que eu tenho dedo podre? Por que eu nunca prospero? Porque eu tenho dentro de mim uma resistência normalmente inconsciente, às vezes ancestral e espiritual, que me impedem de fazer Às esse vezes movimento. não. Sempre. Sempre. Né? Então, a gente junta o que eu aprendi com a tua consciência ancestral, que está no teu DNA, com a tua consciência espiritual, mas a tua mente resistente. E aí, como eu faço para sair desse padrão, né? Então, é por isso que parece tão difícil, às vezes, a gente querer mudar alguns comportamentos. E aí, as pessoas chegam no consultório, que elas chegam na terapia ou na constelação familiar, querem mudar isso. Aí, tu faz o processo, tá, aí a chave não virou. Ou, a chave virou, mas eu continuo tendo problema. Só que o que as pessoas esquecem é que o mundo vai continuar te dando desafios para o resto da vida. E o que muda é a tua postura interna sobre o que o externo está te colocando. Então, é muito complexo tu dizer, tá, eu aprendi dessa forma, então eu vou repetir. E muitas das coisas que eu repito, sentimentos, são sentimentos que lá atrás eu entendi como verdade. Tipo, a minha mãe tinha muitos problemas com meus pais, com meu pai, né? E ela conta que quando ela me teve de parto normal, menos de 24 horas ela estava em casa. E ela chegou em casa, minha tia estava acampada lá em casa. E o meu pai sentou na mesa, meu irmão de 3 anos, e disse pra ela, faz a janta. E a fralda, que era de pano, ela tinha que sair no frio, lá no tanque de concreto do lado de fora para lavar. E todo mundo sentado, usufruindo, e ela não teve tempo de ter puerpério, ela não teve tempo de chorar, ela não teve tempo de sentir. E um bebê que tá naquela situação vendo tudo aquilo, o que esse bebê entende? A minha mãe tá sofrendo? Eu sou a causa do sofrimento da minha mãe. E aí eu cresço com aquela crença de que isso é verdade. Aprendi que é azul, né? Então, eu vou acabar indo para relações e me colocando em relações onde ou eu causo o sofrimento ou eu me sinto a causa do sofrimento. Porque eu entendo que aquilo é amor. E aí as pessoas não entendem porque tem problemas em se relacionar com outras pessoas. Então... Isso não vai ser só no relacionamento amoroso. Isso vai ser no relacionamento profissional, amizades, todos eles. E algumas pessoas já me perguntaram, inclusive, Nayara, por que parece que tudo pra ti é sacrifício? Por que parece que às vezes tu fala que tudo tu tem que passar algumas dores? Por que parece... Físicas, inclusive. Físicas, né? Pra que a tua vida... E tu acho que já me fez essa pergunta também. Talvez. Eu acho que tu já me fez essa pergunta. Por que pra ti as coisas têm... Gente, não é que eu quero que seja assim. Não é que eu deseje que seja isso, mas tem um padrão inconsciente que eu ainda não acessei a chavezinha ali, que a gente vai abrindo chaves com o passar do tempo, conforme maturidade, merecimento, enfim, que não abriu. Uma hora vai abrir, porque eu tô procurando por isso. E eu não quero mais conviver com isso na minha vida. Mas é que uma coisa é, assim como tu, eu também tenho consciência de que existem camadas que eu ainda não cheguei lá e que em algum momento chegaremos. Mas sabendo disso, a gente já passou por outras tantas camadas, né? Então, em momento algum, eu me ponho como vítima de nenhuma história da minha vida. Eu sou parte desse elenco. Dependendo da área da minha vida, eu estou realmente como a personagem
principal, dando show. Em outros tantos, coadjuvante. Mas isso que é importante é tu entender que tu é parte de tudo o que te envolve. Positivo ou negativo da tua vida, tu é parte disso. Então, aquele relacionamento que você atraiu, aquele trabalho que você atraiu, as portas que foram fechadas para ti por algum motivo, tu é parte de tudo isso e não vítima. Uhum. Eu acho que essa parte a gente pode usar também a palavra de autorresponsabilidade, né? Completamente. Porque quando eu falei, por exemplo, quando 2 motivos me fizeram sair da área da venda de produto físico para a área das terapias, né? Mas o principal deles foi dizer assim, as minhas filhas não precisam mais passar as dores que eu passei. Eu tomei isso para mim, é autorresponsabilidade minha, porque eu que tô passando para elas. Elas não vieram com a responsabilidade de resolver os meus BOs. Só os delas. Só os delas. E elas vão ter vários para resolver durante a vida. Né? Não sei quais são, mas sei que terão. E as camadas que eu nunca consegui acessar, elas vão acessar de alguma forma, né? Através do DNA que vai para elas. E se elas não acessarem, vão ser os meus netos e assim por diante. Porque assim, desde o começo da história da humanidade, vai ser assim. Até o final dela, né? A gente não sabe agora com essa 5ª dimensão se instalando o que vai acontecer, mas... E então, quando eu vejo as mães, e essa semana foi muito incrível, né? Tudo que aconteceu se falando da tal adultização das crianças, né? Muito. Mas eu estava escrevendo um texto que eu ainda quero gravar sobre um reel sobre ele. A adultização sempre aconteceu na nossa história. Não da forma que está acontecendo. Os nossos pais precisaram ir para a roça com 5, 6 anos de idade. Eles passaram por outros movimentos de adultização antes do seu tempo. Eu acho que hoje em dia existe uma adultização explícita online. Né? Então, se tem a impressão de que, nossa, isso é novidade. Mas não é. Os abusos, crianças casando com 12 anos de idade, tendo que parir com 13... Pais que escolhiam filhos para os maridos, os dotes e tudo. E a gente tá falando isso dos nossos avós e bisavós. A gente não tá falando de muito tempo atrás. A gente tá falando de menos de 100 anos atrás. Isso era normal. Mulheres não poderem assinar os seus contratos, que eram submissas aos maridos, não poder votar. Então, o abuso, ele aconteceu desde os primórdios da história. E por que só agora? E eu achei muito interessante que o que foi falado foi vídeos onde só meninas apareciam sexualizadas. E tinham meninos nesses vídeos também. E eles? Né? Por que isso ainda continua repercutindo tanto? Por causa do nosso trauma ancestral, né? Que é o trauma transgeracional da mulher que precisou se submeter a um espaço, se submeter a algum lugar... E que ainda é muito incrustado nessa cultura patriarcal, né? Que vivemos hoje. Nem vamos entrar nessa questão, porque daí a gente vai aqui umas 3 horas conversando. Isso aqui é pauta para o próximo. Você que quer assistir sobre isso, escreve aqui patriarcal. Ou feminismo, feminino, a diferença, como esse mundo patriarcal age sobre a gente. Enfim... as nossas mães precisaram ser adultas antes do tempo, os nossos pais também precisaram ser adultos antes do tempo, então eles também não viveram as suas infâncias. E eles Porque se tu for parar pra pensar, pega hoje tuas filhas, elas estão adolescentes. O que tu permite que elas façam hoje com autonomia? E agora pensa na mesma faixa etária, o que tu fazia. São conceitos completamente diferentes, né? Hoje, Antônio, meu filho, tá com 9 anos. Eu pensar em deixar meu filho sozinho em casa, jamais, impensável. Ele tem 9 anos, gente. Eu com 9 anos, eu não só ficava períodos sozinha em casa... Como eu ia e voltava da escola, do inglês, a pé. Cozinhava.
Eu já cozinhava com 9 anos. Acho que sim. Cortava, tinha a faca ali na mão. Meu Deus, deixar a faca na mão do filho. Só do ladinho. Do ladinho. Isso, assim, cuidado. Ou o dedinho. Então, ao mesmo tempo que existe uma adultização por uma conotação sexual, ao meu ver, houve uma... Vou ser cancelada. Tá idiotização na nossa forma de criá-los. A gente foi obrigado a ficar madura muito cedo, né? Então, a forma com que a gente foi criada, a gente tinha responsabilidades de fato, a gente tinha que dar conta. A gente criou os nossos filhos, de forma geral, não tô falando eu, Fabielle, tu, Nayara, mas sociedade... Ai, cuidado. Ai, não, a mãe faz por ti. Não. Então, nesse sentido, não estou falando em QIs reduzidos, não é sobre isso. E a gente nem tá falando sobre certo e errado, né? Não. Porque cada um tem o seu conceito de certo e errado. Exato. Mas a gente trouxe como sociedade uma criação de trazer menos responsabilidades, de tornar a vida mais macia. E olha que interessante. Os adultos não conseguem ter autorresponsabilidade sobre os seus traumas, as suas crenças, as suas dores, por não conseguirem assumir o que eles são responsáveis. Eles jogam as suas dores emocionais em cima dos filhos, e os filhos agora é que estão doentes. O problema são as crianças e os adolescentes. Alguém tá falando dos pais que, de alguma forma, que nem teve uma parte do vídeo lá que eu assisti, que... a mãe foi levar e buscar para um reality show de adolescentes, né? Alguém tá olhando para isso? Ou eles estão culpando os adolescentes, que os adolescentes estão entrando e que isso é normal, estão falando dos pedófilos, mas não estão falando dos problemas familiares que começaram lá atrás, de pais que estão feridos emocionalmente, e não é que eles estão errados ou certos. Eles só não sabem da sua responsabilidade sobre as suas dores, porque ninguém nunca parou para olhar para isso. Então, assim, por que esse ano, principalmente 2025, é um ano que nunca se falou tanto em terapia, nunca se falou tanto em espiritualidade, nunca se falou tanto em olhar para outras formas de se organizar internamente, porque literalmente parece que tem um véu que tá caindo e as pessoas estão dizendo que tem alguma coisa errada, e só a força do meu braço não tá dando certo. E aí parece que as pessoas estão enlouquecendo. Não é que parece que as pessoas estão enlouquecendo. A nova pandemia... a nova pandemia do momento é a pandemia de saúde mental. Onde as pessoas estão olhando, né? E estão dizendo que tem alguma coisa de errado. Eu preciso fazer algo com isso. Só que para fazer algo com isso, eu tenho que me autorresponsabilizar. E eu preciso olhar para onde eu não quero olhar. E aí as pessoas fogem. Ou entregam essa responsabilidade para a escola, para psicóloga, terapeuta, religião, ou para que tratem meu filho. Isso. Tratem meu filho. Deixa meu filho normal aqui, depois me devolve. E aí, se a gente for olhar sem camadas, assim, né? Tudo isso... Mãe. Pai. Tem. A gente tá falando de crianças e adolescentes, a gente não tá falando da fase adulta até então. Isso. Porque o pai, ele vai aparecer, a figura masculina, a energia masculina, ela vai aparecer na nossa vida com mais ênfase na vida adulta. Né? Porque na escola é relacionamento com os amigos, é os colegas, é os primeiros namorados, é como eu me dou com as outras crianças. Existe uma pincelada do pai ali? Sim. Mas, efetivamente, a energia do pai entra quando você vai ganhar o seu mercado, né? Fazer o seu trabalho, empreender, lidar com a autoridade, essa comunicação, essas trocas justas, entra mais a energia do pai. Então, quando a gente está falando em tudo isso que é interno, né? É de pertencimento, é de sentir, é de você se ver, se acolher, se amar, se sentir merecedora. Isso vem da mãe. Só que aí
a gente tem um ditado, né? Nasce a mãe, nasce a culpa. Só que aí que tá algo que pra mim não faz sentido. Porque se eu me culpo, eu não sou uma mãe numa totalidade que eu poderia ser. Porque eu tô circulando na minha dor, na do minha meu dor, umbigo, na minha culpa, no meu umbigo. Ah, meu Deus, o que eu fiz? Por na que minha eu fiz? criança. Nananã. A culpa vem da criança, né? O adulto se responsabiliza, a criança sente culpa. Ponto. Exato. Tô na minha dor infantil. E reclama. Então, eu já disse isso aqui em outros episódios, o quanto é importante você, mulher, que ainda não teve filhos, bote a sua terapia em dia antes de fabricá-los. Para você que já tem filhos, aí muda um pouco. Coloque a sua terapia em dia agora. Agora. E assim, ó, porque tem coisas que só vão surgir pra gente quando a gente se tornar mãe. Tem coisas que não aparecem antes. Não, e parece que é um botãozinho, né? Porque daí assim, se o filho chorou de dor de barriga, tu se sente culpada porque o filho tá com dor de barriga. Se o filho tá com fome, tu se sente culpada porque o filho tá com fome. Só que a mesma dor da culpa que tu coloca, o bebê também sente como culpa. E o pior de tudo, que eu digo que é o pior, ter consciência disso depois que já passou o tempo, tá? Porque eu comecei a ter consciência dessas coisas há 5 anos atrás, já estavam criadas, né? Já estavam criadas, então até elas serem criadas, eu passei muita coisa para elas que ficou gravado e que aos pouquinhos a gente vem tratando. Tem coisas que elas vão trabalhar na terapia delas quando adultas. Mas tem que fazer girar a economia, isso que é importante, lá na frente. E aí, e aí é assim, ó, o bebê energeticamente, né? E biologicamente, simbiose materna, biologia da crença, quando tu começa a estudar, o bebê ele fica vinculado com a mãe até mais ou menos os 4 anos de idade. Então, se a mãe tá triste, a criança fica triste. Se a mãe tá feliz, a criança fica feliz. Se a mãe tá radiante, a criança tá radiante. Se a mãe tá dormindo bem, o bebê dorme bem, a criança dorme bem. E eu atendendo uma paciente que um dia ela disse, Nai, eu tô indignada com isso. Por que tudo que eu faço, neném tem 1 aninho e vai fazer 2, ou fez 2 agora esses dias. Por que tudo que eu faço influencia no meu filho? Que droga, será que eu não posso mais, né, fazer nada porque tá tudo... Depois dos 4 melhora. Depois dos 4. Mas não é só sobre isso, é sobre a opção. Eu optei por ser mãe. Eu optei por trazer uma criatura, né, filha do Criador, indefesa para esse mundo. E agora eu tenho responsabilidade com essa criança, até ela ter as suas condições necessárias para trilhar o seu caminho sozinha. Então, se eu não quero ter essa responsabilidade, não tenho filhos. Então, e tá aí uma opção maravilhosa. E sistemicamente, uma das coisas que a gente estuda é que a mulher que opta por não ter filhos, ela tá literalmente querendo quebrar um trauma transgeracional, um karma dessa família de dores para que isso não seja levado adiante e acaba nela. Então, tem até explicação sistêmica para isso. Explicação energética do mundo, não cabe mais gente nesse mundo. Não, vamos fazer filho para pôr nesse mundo. Então, assim, tem explicação para ter e para não ter. Mas eu penso assim, mãe, tu optou por ter filhos? Mulher, você optou por ter filhos? Então, escolha a sua responsabilidade sobre isso. E a sua responsabilidade é estar bem física, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente para receber essa criança. E se despertou gatilho, se despertou medo... Vai. Quando despertar? Quando despertar, tu tem a responsabilidade de fazer sobre isso. Ai, não, eu não quero ter essa responsabilidade. Não tenha filhos, ponto. Compra um cachorro, um gato, um papagaio... O gato, inclusive, é um terapeuta espiritual energético, né? Ele vai limpar todas as energias da tua casa. Então, eu sou meio radical nesse sentido quando fala sobre maternidade, porque eu tomo, como exemplo, a minha mãe com 5... Isso eu aprendi com ela e é uma das partes maravilhosas dela que eu carrego comigo, sabe? Porque quando meu pai decidiu não trabalhar mais e que ela se tornou a provedora da casa... única provedora, porque eu e meu irmão éramos pequenos, ela não teve a opção de dizer assim, ai, tô cansada, ai, tô com dor de barriga, tô com dor na perna. Se é justo ou injusto, não vem ao caso. Mas ela decidiu tomar essa responsabilidade para se dizer assim, eu sustento os meus filhos. Meus filhos não vão passar necessidade. E ela sustentava 4 pessoas.
E eu, quando decidi olhar para os meus traumas, eu sustento isso. Minha mãe não tá mandando ninguém, não importa. Eu sustento isso, porque eu quero que as minhas filhas sejam livres. Porque esse é o ponto, né? Não importa o quanto a sua mãe foi boa ou não boa, e sim a interpretação e a voz que tu dá a isso, né? Se a minha mãe foi boa até aqui, e dali pra frente não foi, gente, eu posso me valer disso aqui que ela foi boa, dessas qualidades, e trazer pra mim, mas eu posso também aprender com esses erros dela, ou vistos pelo meu ponto de vista como erros, e fazer diferente. A gente tem um problema interpretativo, né, no honrar pai e mãe. Que as pessoas acham que honrar é amar, beijar, ficar lá do ladinho e fazer tudo pelo papai e pela mamãe. Não é isso. E ser igual, né? Não. Não é isso. Honrar é dar o espaço de respeito que eles merecem. Gratidão pelo que eles puderam te entregar, tenham te botado eles no mundo, ou te criado, ou enfim, né? E acaba ali. E olha que interessante, um dia, um homem e uma mulher, nossos pais, se encontraram, do nada, duas pessoas estranhas. E eles decidiram ter um filho. Esse filho foi gerado. Foi gerado, independente de como. Esse filho foi apresentado a uma comunidade. Esse filho foi registrado. Por si só, a gente já tá aqui porque alguém decidiu que a gente ia nascer. Senão eu não teria as minhas filhas, eu não teria casado, eu não seria terapeuta, eu não teria trabalhado, eu teria nada se a minha mãe tivesse dito eu não quero que essa criança nasça. Então, ela decidiu. E outra, uma mulher, né? Quem é mãe, principalmente, sabe que a gente corre risco de vida para criar uma outra criança dentro da gente. O nosso corpo, ele se transforma inteiro para aquele ser gerado. Então, ela deu a sua vida e os 9 meses da sua vida para que você fosse gerado com saúde. E para que você nascesse. E para que você tivesse vida. Só por isso, já é muito. O bebê, na sua inconsciência, o que ele mais quer, e todo ser humano, quando nasce, é se sentir pertencente, amado, quisto, né? Ele quer se sentir pertencente, amado, quisto, bem recebido. O bebê sente tudo isso, ele quer isso da mãe, quando ele tá lá sendo formado. E quando a mãe não tá disponível emocionalmente para dar isso pro bebê, ele já nasce traumatizado. Mas não quer dizer que aquela pessoa não quis que tu nascesse, não quis que tu não recebesse amor. E às vezes também tem mães que não gostaram de ficar grávida, mas quando pegaram aquele bebê no colo, disseram, meu Deus, é tudo que eu queria pra minha vida. E amam incondicionalmente. O que ficou grafado na mente do bebê? Não sou amado, não sou quisto, não sou bem recebido, sou rejeitado. E aí eu passo a vida toda me sentindo assim, porque ficou grafado no meu desenvolvimento neurológico. E as pessoas se prendem a isso. Ou muitas vezes não é nem para com a criança. Às vezes essa mulher grávida, ela tá lá com medo de não ser boa o suficiente para esse filho, de não trazer os nutrientes necessários para essa criança, ou está com algum conflito no seu trabalho, no seu relacionamento, enfim. Todas essas emoções que essa gestante sente ao longo desses 9 meses são interpretadas por esse bebê. Que, obviamente, ele vai dizer, a minha mãe tá com medo, eu tô causando medo na minha mãe. Minha mãe tá triste, eu tô causando tristeza pra ela. Ela, sei lá, não tá dormindo bem, culpa minha. Então, não necessariamente esses sentimentos registrados por esse bebê eram para com ele. E olha que interessante, né, Fabi? O bebê, quando ele tá lá na barriga, e até ele ter um discernimento lógico das coisas a partir dos 3, 4 anos de idade, que ele começa a entender o sim, o não, né? Ele começa a entender o que tá acontecendo no mundo. E começa a se separar um pouco dessa mãe, né? Dizendo, opa, não somos a mesma coisa. Não somos um sentimento só. Então, até tudo isso acontecer, esse bebê, ele entende que ele não sabe o que tá acontecendo no externo. Então, a mãe tá triste, ele entende a tristeza, mas ele não sabe por que a mamãe tá triste. A mamãe tá magoada,
Então, existe a mágoa, não sei por quê. Então, ele não tem como ter o discernimento, nem o desenvolvimento neurológico para perceber o que está acontecendo no externo. Então, para ele, isso se torna uma verdade. E aí que eu acho que vem a parte mais mágica, né? Da pessoa que trouxe à luz a palavra autoconhecimento, que é auto, é eu, é o meu conhecimento. Como é que eu vou saber disso, né? Como é que eu vou saber do meu trauma lá do útero da mãe, se eu recebi da avó? Gente, vai te pesquisar. Vai pesquisar a tua história, vai conversar com a tua mãe, vai conversar com a mãe não tem? Quem estava com a tua mãe naquela época? Vai olhar para ti como um ser íntegro, uno que tu é, que tem corpo, mente, espírito e que precisa estar em paz e organizada com todas essas partes tuas para que tu possa fluir para a tua vida. Porque, Nai, mas eu tô bem financeiramente, só que meu relacionamento é péssimo. Ou eu tenho uma boa casa, tenho um bom marido, tenho filhos, mas me sinto vazia, que é a reclamação que eu mais ouço. Ou é o financeiro, ou é o marido, ou eu tenho tudo e eu tô vazia. E aí vem outra questão com esse perfil. Eu não tenho do que reclamar. Como é que eu vou reclamar de alguma coisa? Eu tenho tudo. Mas pra mim, não é. Não é isso que eu quero ainda. Eu tô insatisfeita, mas eu não sei por quê. Porque eu também não sei o que eu queria. Né? E aí vem uma coisa muito legal, que isso é cultural, é do próprio sistema. A gente é criado, principalmente nós meninas, para servir ao mundo. Então, a gente vai servir aos pais, ajudando eles em casa, depois a gente vai servir ao chefe, depois a gente vai servir ao marido, daí a gente vai servir aos filhos, nesse meio tempo a gente casa e estuda, né? Não, aí eu fui criada para crescer, estudar, casar e filhos. E aí a vida acabou. E aí eu vejo, né? Principalmente essa idade que eu tô, né? Dos 40, vou fazer 41. Chega nos 40 é como se tu não tivesse mais vida útil no mundo. Porque tu já vai estar parando de ovular, tu basicamente não pode mais ter filhos, né? Porque teu corpo, e se vir, pode ser com defeito, né? 1000 neuroses que vem na cabeça da mãe, dessa mulher. E aí, tipo assim, eu já casei, já estudei, já tive filhos e agora, quem eu sou? Por que eu tô nesse mundo? Pra que eu vim pra cá? O que eu fiz? Pra onde que eu vou? Qual é o sentido? E aí a mulher se perde. Algumas um pouquinho antes ali, com seus 30 e poucos, mas a maioria entre 40 e 50 anos, que entram numa crise existencial, né? E aí vem a questão hormonal, que também influencia pra caramba. Mas, gente, onde é que tá a vida nisso? E daí eu olho para os filhos, mas daí talvez... Aí eu começo a questionamento, será que eu fiz o que eu tinha que fazer? Será que eu fiz certo o que eu tinha que fazer? Será que, né? Eu começo a me questionar sobre tudo e parece que a gente chega nesse buraco do nada. E esse buraco do nada é proveniente que a gente aprendeu a estar apta, pronta para o outro, para servir ao outro, para cuidar do outro. Ninguém ensinou a gente a se cuidar. Ninguém ensinou a gente a se respeitar. Ninguém ensinou a gente a tomar um café com a gente mesmo. Ninguém ensinou a preparar a mesa pra gente. Ninguém ensinou a gente a nos cuidar pra gente. Não, tu vai ficar bonita pro teu marido, tu vai ficar bonita pro namorado, tu vai ficar bonita pra ir pra missa, né? Melhor roupa é só no dia da missa, né? Tu fica pronta pro mundo, mas nunca pra ti. Então, por que parece tão difícil fazer essa volta? Porque, na verdade, tu tá aprendendo pela primeira vez. A mulher não aprendeu isso antes. Nós não aprendemos. E aí, uma mulher que não sabe disso, como é que ela vai ensinar uma filha a se cuidar, a se amar? Um filho, né? A se respeitar. Se ela não se respeita, se ela não se ama, se ela não se valoriza. Então, eu ouso dizer, Fábio, e posso ser cancelada por isso, que os nossos filhos, eles não têm problemas. 90% dos problemas quem causa nos filhos somos nós, pela nossa inconsciência. Não tô falando que a gente... ninguém vai traumatizar o filho porque quer, ninguém vai fazer mal porque quer. Mas a minha inconsciência de quem eu sou, do que eu quero, para onde eu quero ir, dos meus traumas, dos meus medos, das minhas crenças, elas me impedem de ser íntegra e inteira.
E quando a gente é pela metade, a gente ensina tudo pela metade. Quando a gente tá vazio, a gente ensina o vazio. Quando a gente tá no medo, a gente ensina o medo. Então, quando eu começo a fazer esse caminho de volta, que eu vejo, né, em mim, na minha casa, na minha família, o que que tudo isso estava causando? E eu digo, não, chega. Outro dia eu recebi uma pergunta numa caixinha de perguntas. Fábio, como é que eu ensino meu filho a ser feliz? Aí, pra mim, foi uma resposta muito óbvia, assim, imediatamente, né? E aí depois eu fiquei contextualizando sobre. Mas, enfim, a resposta óbvia é sendo feliz, né? Como é que tu ensina alguém sobre qualquer coisa? Se tu não sorri, é você dominar aquilo. se tu não sorri, como é que tu ensina? A dirigir, primeiramente sabendo dirigir, depois passa o conhecimento. Então, a gravar um podcast, primeiro tu aprende, faz um curso com o Matheus, né, Matheus? Então, tudo na vida é assim. Isso vale para regulação emocional. Quando tu entendeu qual é o teu caminho para a felicidade, qual é o teu caminho para o bem-estar, para a tua paz interior, para tu te sentir merecedor, completo, sentir ouvido, tu consegue ensinar sobre isso. Se tu não conhece esse caminho, não há como ensinar. Então, a minha fala não tá errada. Não, de forma nenhuma. Ela só é um pouco impactante na hora de falar, né? Pra quem ouve. Exato. Mas é sobre isso, é sobre como é que eu vou ensinar alguém a ser feliz se eu não sorrio, Isso. se eu não brinco. Isso. Né? Então, aí que eu vou fazer a volta, eu posso culpar, sei lá, meu pai, minha mãe, porque não me amaram. Mas eles foram amados? Eles se sentiram amados? Eles sabem sobre o amor? Então, quando a gente se dá conta de que eu estou paralisada na minha vida, seja ela amorosa, financeira, interessa qual seja, eu estou paralisada na minha vida por um trauma que me foi gerado, e eu estou apontando aqui meu dedinho pro culpado, meu pai ou minha mãe, o sistema, ou, enfim, seja como for. Mas eu entendo conscientemente de que eles também tinham limitações e dores e que eles entregaram o melhor que foi possível. Eu deixo de estar estagnada, porque eu entendo que apesar disso, é o que tu já falou, apesar deles terem entregado pouco, eles entregaram tudo o que podiam. Tudo que era possível. Tudo que era possível, eu começo a me movimentar de novo. Uhum. E olha que interessante, né? E entendendo que eu também vou entregar o melhor que eu puder pro meu filho, pra minha filha, e que talvez na visão deles possa ser pouco, em algum ponto. Se eu não quero ser criticada lá na frente, eu paro de criticar aqui atrás. Porque eu dou exemplo pro meu filho de que essa crítica não vai me levar a lugar nenhum a não ser paralisar. Uhum. Então... E onde morre a culpa, né? Que daí agora é a parte-chave. Onde morre a culpa da mãe? Quando a mãe entende que ela tá dando o seu melhor, não existe culpa. Uhum. Porque dentro do que eu posso dar, e eu acho que todas as mães aqui que nos ouvem, eu não acredito, né? Dentro das mães que eu conheço, a gente sabe que existe mães e mães, mas mesmo aquela que não tem consciência disso, gente, eu tô dando o meu melhor. Uhum. E o meu melhor é o que é possível pra mim dentro da consciência que eu tenho hoje. Se amanhã eu tiver mais consciência... Que tu olhou pra trás e tu identificou erros teus lá na criação das meninas. Isso foi porque tu quis errar? Porque naquele tempo tu entregou o melhor que tu tinha. Uhum. Aí, Hoje. 10 anos se passaram, e aí tu diz, gente, como eu evoluí. Ai, que maravilhoso! Ainda bem que eu não sou aquela mãe de 10 anos atrás, eu sou uma mãe melhor. Uhum. Filhas, olha só, senta aí. Mãe já errou
entendeu? Vamos olhar pra isso aqui e deixamos isso pro concluído, ok? Agora a mãe tá diferente. Então, e não necessariamente tu precisa reunir Não. as filhas, né? Aqui, Mas internamente, olhar pro teu passado e criticá-lo, é de uma ignorância absurda. Mas, Fábio, sabe quando isso é possível? Só quando tu consegue olhar para teus pais e dizer a mesma coisa para eles. Exato. Porque quando tu estiver se sentindo culpada, tu tá julgando pai e mãe. E aí... Esse é o ponto. E aí, assim, ó, é como se literalmente eu ficasse assim, ó, pra vida. A vida tá aqui, tá na FAP. E eu tô assim, que pai, mãe, eu julgo, né? Julgo os movimentos do pai e da mãe e eu fico olhando pra trás. Aí vem a dita da depressão, que ninguém sabe por que a depressão tá se tornando, além da ansiedade, a segunda maior transtorno do mundo, né? Brasil é o terceiro país em depressão, né? Com casos de depressão a nível mundial. E o primeiro em ansiedade. A gente é primeiro, gente. Primeiro, dados da OMS, tá? De 2024, primeiro em ansiedade, terceiro em depressão, né? Por quê? Porque tá todo mundo julgando pai e mãe que não deu, que não recebeu o que gostaria de ter tido. Então, eu fico olhando pro passado, é excesso de passado. E aí, quando eu consigo dizer, tá bom, mãe, tu deu o que era, tá, tem os meus quezinhos, ainda não, mas a essência, a vida, o pertencer, o mundo, veio dela. Uau! Então, eu também tô dando o meu melhor. Se a minha mãe deu o melhor, eu também tô dando o meu melhor. E se daqui 10 anos eu tiver uma mãe mais top ainda, uma mulher mais top pra mim, eu vou estar sendo uma avó talvez mais top ainda. Né? Então, a gente acaba com a culpa nossa, interna, quando a gente consegue parar de julgar. E na maioria das constelações que eu faço, os pais nunca prendem os filhos, tá? Porque na constelação a gente traz a alma dos filhos e dos pais. São os filhos que não querem se liberar dos pais. Isso. Então, mas o meu pai não me deixa. Não, é tu que não quer. Porque os pais, eles entregam. Qualquer pai, qualquer mãe, qual é o teu desejo para o seu filho? Sempre é ser melhor do que nós fomos. Sempre é que ele voe, que ele cresça, que ele seja incrível. Não. Então, é por natureza de qualquer pai, qualquer mãe que diga... Vai. E nas constelações, quando a gente traz a alma, que daí ali não tem como dizer que é a pessoa, porque são outras pessoas que estão representando, não é teu pai, não é tua mãe, é a alma deles que tá ali. A alma do representante, que daí a gente tira todos os defeitos, as crenças, os traumas, e ali tem quem a pessoa é. Pura essência. É a pura essência. Então, ali, 100% dos casos que eu atendi até hoje, os pais sempre liberaram. Não teve um caso que o pai disse não vai. Isso também vai acontecer de formas diferentes, mas né, dentro do Theta Healing, em 100% dos casos. E alguns casos onde acontece algo assim que o pai tá na sua criança ferida, no seu sentimento ferido, quando o filho pede, por favor, eu não quero mais esse lugar para mim, o pai libera. Então, mesmo quando às vezes o pai tá inseguro, ou a mãe está insegura com seus medos e seus traumas e não consegue liberar, tipo assim, que o filho vira ponto de segurança, quando o filho decide, eu quero ir pra vida, os pais, vai. Então, mesmo quando os pais estão fragilizados, quando tu decide, quando tu se autorresponsabiliza sobre o teu crescimento, sobre a tua vida, eles liberam. Quem não se libera são os filhos. E aí vem a segunda parte, que é os pais vão envelhecendo, né? 50, 60, 70 anos, e a gente vai tendo a nossa vida. E os pais têm as suas escolhas, né? E as escolhas deles não são as mesmas escolhas que a gente faria. E aí, quando tu fica julgando a escolha do teu pai, porque meu pai tinha que ir no médico, porque meu pai tem que fazer isso, porque meu pai tem que pensar assim, porque ele tem que fazer isso. Enquanto eu ainda tô... É a minha criança julgando lá atrás, tá? Então, quando a gente também consegue deixar os pais em paz, eu uso muito essa frase, deixa teus pais em paz. E aí, quando eu consigo deixar eles em paz, a minha criança em paz, porque coitada, fica sofrendo, porque eu fico chamando ela o tempo todo pra ficar aqui, né, debatendo com a gente. A criança interior de cada um, né, porque às vezes é ela que manda na vida da pessoa, não o adulto que habita nela. A vida flui, a vida vai. Sabe que te ouvindo falar, lembrei de uma conversa com a minha mãe. A gente estava falando sobre
outras pessoas, né? Mas ela me contextualizando, e aí eu entendi que era a dor dela, assim, também, né? Sobre... Enfim, tem um casal, que já tá mais velho, enfim, e tem uma filha, e que essa filha não tá exatamente o tempo inteiro atrás dos pais, né? E esses pais gostariam de ser convidado, de ser nananá, enfim, né? Então, esses pais estão nessa dependência emocional dessa filha, e a filha tá tocando a vida dela, enfim, né? Então, nessa mudança, os nossos pais muitas vezes também entram numa infantilidade de, mas tem que me convidar. Mas, né? Por que não me quer por perto? Prefere os amigos do que eu. Mas acho que, né, prefere os amigos do que eu. Por exemplo, sei lá, meu pai tava de aniversário, né? Então, eu perguntei pro meu pai, ei, já que a gente vai jantar, enfim, né, o que vai acontecer? E aí, daí que veio essa conversa, que nessa outra família, enfim, não lembro se era o pai ou a mãe ia estar de aniversário, enfim, e tal, e que ninguém falou nada, né? E que essa pessoa ficou muito chateada porque não foi falado. Mas, gente, não é uma pessoa adulta? Liga, olha só. Filhos, filhas, sobrinhos, netos, galera. Eu vou fazer um almoço, uma janta, eu vou... comemorar o meu aniversário. A gente se encontra dia tal, hora tal, em tal restaurante. Vou pra uma pizzaria, enfim. Venham. Isso. E aí, a minha mãe disse, mas que a gente não pensa dessa forma. Eu disse, vocês pensam como uma criança, né? Venham a mim. Se não me convidar, eu não vou. Gente, sai desse mimimi, né? Então... Mas isso é a dor emocional dela. É a dor emocional. Da rejeição, do abandono, que eu quero ser vista. Exato. E isso vem... da infância dela. Da infância deles, né? Então, quando a gente fala nessas trocas, né? De filho para mãe, mãe para filho... É uma bola de neve contínua que vai e volta. E... tudo está sempre ligado com a nossa infância, com a nossa ancestralidade, com a espiritualidade. Na minha visão, são coisas muito lógicas e fáceis de identificar. Quantos anos estudando, Fábio? Mas eu compreendo o quanto complexo é isso, né? Porque Bert, ele traz nos livros, né? Nós somos mais leais do que livres. E também ouso e falo para as minhas pacientes, somos cópia. A gente é uma cópia, até a gente se dar conta que a gente não quer mais ser. Até a gente despertar e dizer, opa, tem alguma coisa de errado. Só que às vezes tu precisa entrar num buraco de sofrimento no dito do poço, né? Para parar, para olhar para isso. Né? Porque essa consciência, ela deveria ser trabalhada desde o tempo das escolas, né? Essa consciência de que nós somos o resultado de quem veio antes. A melhoria, eu diria. Eu digo que a gente é um bem bolado que vem melhor. A gente vive numa espiral, né? Então, cada vez que o pai e a mãe decidem, eu vou numa espiral acima. Eu tô um degrau acima deles. A nível de evolução espiritual. A nível de consciência mental, só a vida vai te mostrar. Porque, às vezes, tu tem a consciência, mas tu ousa ficar olhando para trás. E daí pode ser que tu se torne, né, emocionalmente pior do que os próprios pais, que em muitos casos acontece. Muito. Então, eu digo que a gente recebe a oportunidade e a consciência para evoluir. Se a gente vai sair desse lugar ou não, é a escolha nossa. A autorresponsabilidade. Então, para as mamães, né? E essa é a nossa conversa. É para as mães que estão ali. Independente se você já é mãe, se você pretende ser mãe, se seus filhos já estão grandes, adolescentes, se já estão adultos, não importa. Quanto antes você se der conta da sua autorresponsabilidade,
você consegue entregar também para o seu filho, para sua filha, essa autorresponsabilidade. Você ensina que ele é autorresponsável. Então, tive essa conversa há pouco tempo com o Antônio. 9 anos, tá, gente? 9 anos. Eu disse, eu não tenho responsabilidade nenhuma em te fazer feliz, meu filho. A responsabilidade de ser feliz é tua. Eu posso te ensinar como você se apropriar da sua própria felicidade. Agora, nunca na tua vida entregue esse poder para qualquer outra pessoa. Nem para mim. Porque eu não tenho nenhuma responsabilidade para te fazer feliz. Eu tenho responsabilidade em te manter nutrido, comida, escola, te ensinar a ter relacionamentos saudáveis. Sobre tudo o que eu aprendi na vida. Seja físico, seja espiritual. Agora, as suas emoções, o seu estado de comunicação, de conversa, de relacionamento contigo mesmo, é uma responsabilidade tua e só tua. Só que isso é uma consciência que para uma criança é muito difícil ainda de entender, né? A gente pode ir dando pitadas de como fazer, porque tipo, a gente vai falar isso para uma criança, ela, minha mãe tá doida, né? Não, o Antônio sabe já há 9 anos que a mãe dele é louca. Mas assim, eu tô pensando numa mãe falando isso para uma criança que não tem consciência nenhuma, né? E então, às vezes a mãe não tem essa consciência e o filho muito menos. Então, olhar para essa criança e dizer assim, eu vou me fazer feliz para te ensinar como tu pode ser feliz. E olha que interessante, né? Tu falou, eu não tenho responsabilidade em te fazer feliz, mas eu tenho a responsabilidade em ser feliz para te ensinar como fazer. Isso. Ponto. Então, a forma com que eu me faço feliz, com toda certeza, é diferente da forma que ele vai se fazer feliz. Então, eu digo isso para ele para inúmeros assuntos, né? Religião. Eu sou um bandista, ele estuda numa escola católica, né? O resto toda a família é católico. Eu digo para ele, meu filho, dentro da Umbanda que eu vivo, que eu acredito que faz sentido para mim, é dessa forma. Escuta dentro da tua escola e pega para ti o que fizer sentido. Conversa com teu avô, com a tua avó, com família, com o mundo, a forma com que eles se comunicam com a espiritualidade, com Deus, o que faz sentido. E pega isso pra ti. E escolhe o que vai Independente do título que tu vai dar pra religião que tu vai seguir, tu vai moldar ela à tua forma. Então, eu digo pra ele, né? Rafa é Dindo do Antônio, né? Então, o teu Dindo, meu pai de santo, ele entende e vive a Umbanda, a espiritualidade, do jeito dele. Ele me ensinou. Mas ainda assim, eu cultuo, vivo e entendo do meu jeito. É um jeito bem parecido dele? É. Mas é o meu jeito. Então, para tudo na vida, a matemática que tu vai aprender na escola, a forma de tu fazer a conta, a professora vai te ensinar. Esse é o jeito certo. Talvez tu crie o teu jeito próprio de usar aquela fórmula exata. O básico, o feijão com arroz, ele vem pronto. Agora, a forma que tu vai conduzir isso, seja para fazer dinheiro, seja para ser feliz, seja para se relacionar, seja para cultuar o divino, ela tem que ser da tua essência, ela tem que ser única. Até porque somos únicos, né, Fábio? Exato. Então, quanto antes a gente ensina para as nossas crianças que eles são seres únicos, livres e responsáveis por si, a gente tem um mundo melhor. Volto para as mamães que ainda não se amam, não entenderam que são únicas, não são responsáveis pelas suas emoções. Que as mamães que não fizeram isso, que não sentem isso, não vão saber como passar isso para os seus filhos. Quer ter filho saudável, filho emocionalmente saudável, filho financeiramente saudável, espiritualmente saudável? Seja a mulher mais incrível contigo mesma, por você mesma. E aí eu vou deixar um desafio para essas mães, para essas mulheres. A única forma que tu tem
de conseguir fazer isso sem terapia, para mamães que são contra, apesar de eu ser totalmente a favor, eu acho que é na terapia. Eu aprendi isso na terapia, tá? E tá tudo certo. Eu te desafio a ser a mãe que tu é pro teu filho, pra ti mesma. É um bom tema de casa. Se tu conseguir dar a mesma comida que tu dá pro teu filho, dar o mesmo carinho que tu dá pro teu filho, dar a mesma atenção que tu dá pro teu filho pra ti mesma, tu vai ser essa mãe que tu deseja ser. Seja mãe de você mesma. E aí? Seja essa mãe por uma semana. Volta aqui e conta pra nós como é que foi essa experiência de ter a melhor mãe do mundo. Pra você mesma. Pra você mesma. Porque a sua mãe entregou o máximo que ela podia, mas ela não vai entregar você mais. pode ser a sua melhor mãe, a sua melhor amiga, a sua melhor companhia. Isso não tem preço. Isso é libertador. Eu amei a nossa conversa. Eu também. Deixa eu agradecer aqui. Ótica Veneza, Bocati, JC Soluções Hidráulicas e Elétricas, Lamia Parma, Diniz Laser, MS Produções Audiovisuais. E, Nay, onde é que o pessoal te encontra? Então as pessoas me encontram pelo meu Instagram, @Nayara, com I, gente, I, não tem Y no meu nome. Bem comum mesmo. Nayara, C de casa, passos _. Então, ali tem todos os meus contatos, como me encontrar, link na bio para agendar o seu horário. Muito conteúdo. Muito conteúdo, sempre tem muito conteúdo. E eu tenho alguns eventos presenciais, né, que acontecem todo mês, que é o Cacau Dance, onde as mulheres vão dançar e tomar cacau, se conectar com essa energia dessa ancestralidade feminina, que sempre acontecem nos portais energéticos. Então, o próximo é 9/9. Tá quase aí. Tá quase aí, 9/9, só são 15 vagas, então vagas limitadas. E os grupos de constelação familiar. Como é que eu fico sabendo dessas datas? Entra no meu Instagram e me segue. Né? Então, assim, tanto pro atendimento online, atendimento presencial, eventos, tudo lá no meu Instagram. Se você ainda não tá me seguindo, @FabielMB, @papoevinho.rs no Instagram, mas aqui você recebe o quê? Só recortes. Você quer o episódio completo, é no YouTube, Papo e Vinho Podcast, toda quinta-feira, 20 horas, tem sempre um episódio novo. Delícia. Curte, comenta, compartilha, se inscreva nesse canal. Compartilha muito, né? Compartilha muito, porque daí o YouTube entende que é relevante, daí ele entrega pra mais gente. Porque você pode compartilhar com quem? Com todo mundo que tem mãe. Ou com todo mundo do que é mãe. Entendeu? Ou seja, pra todo mundo. Eu amei te receber. Gratidão. A gente segue daqui, mas a gente se vê quinta-feira, 20 horas. Um brinde. As mães. As mães.